você está lendo aí, o Senhor deu exemplo, ele mesmo ajoelhou-se, lavou os pés dos discípulos e disse: assim como eu fiz, façai vós também. É uma ordem imperativa que não deve ser desobedecida. E você vem e apresenta esse argumento e entenda que o lava-pés, as denominações se acertaram com Deus, visto que esse mandamento seria uma logística muito dispendiosa, haja vista que Jesus lavou os pés de apenas 11 pessoas. Que conversa mais sem vergonha! Se no comentário eu cito o verso de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 10, onde Paulo fala sobre as pessoas que deveriam ser atendidas pela piedade. Um dos requisitos era se ela lavou os pés aos sãos. Está dito aí que se ela lavou os pés do ancião, do diácono, do pastor, do bispo. Não. Santo. Santo que significa separado. Separado por Deus. Separado por Deus do quê? Do mundo. Então, se ela lavou pessoas cristãs, pessoas que confessam o nome do Senhor Jesus. Ora, isso é facilmente praticável. É facinho de praticar. É só dividir em pequenos grupos e fazer o que deve ser feito. E outra coisa também, a igreja primitiva não se reunia em grandes templos. Ela reunia pelas casas, ela faça nas casas. Quando você viesse me visitar aqui na minha casa, eu deveria convidar você para sentar-se, tirar o seu calçado e lavar os seus pés. É isso, não precisa ser dentro de uma grande reunião. Poderia ensinar o povo a praticar isso dentro das suas casas. Qual é a diferença? Agora, vocês manipulados mentalmente, tá certo? Por homens que apostataram das suas doutrinas originais, por isso entraram por esse caminho maldito, de matar almas e destruir famílias, e não foi uma ou duas, três, são milhares de almas, e destruíram milhares de famílias, porque essa prática se tornou internacional na formação de uma quadrilha, não só por todo o Brasil, até por exterior, por causa disso. Aí pega um verso, são dois versos lá de 1 Coríntios, onde Paulo fala que ele manifesta a sua satisfação porque eles guardaram os seus preceitos. Preceito não é mandamento. Você sabia disso? Preceito, instruções, orientações, ensino, mudam. Mudam de que jeito? Conforme o tempo, conforme o lugar, conforme a sociedade onde você se encontra. Está entendendo? Preceito muda. E você pode fazer isso com tranquilidade, sem ofender a Deus. Mas mandamento é ainda mais mandamento imperativo. Porque, veja, uma ordem é uma ordem. Agora, uma ordem imperativa é diferente. Confira lá o que ele está dizendo. Assim como eu fiz, façais vós também. Outro mandamento imperativo que vocês negligenciam. Não tem menor valor para vocês. Presta atenção, as últimas palavras ditas por um homem são as mais importantes. Bom, pode ser que entendam diferente por aí. Eu entendo que as últimas palavras que o meu pai falou, e que eu guardo até o dia de hoje, são passados 50 anos, eu guardo até o dia de hoje, e não foram palavras, foi um gesto que falou muito mais do que milhões de palavras. Ele estava há 14 dias na UTI. Ele não falava. Estava como um morto. E eu cheguei de viagem. E fui direto para o hospital. Cruz Azul de São Paulo, lá na Avenida Lins de Vasconcelos. O hospital da Polícia Militar. Que meu pai era militar da Força Pública da época. E eu entrei na sala e me inclinei um pouco sobre ele e disse: pai, sabe o que aconteceu? Ele levantou os braços, me abraçou
cair nos seus braços e no dia seguinte o Senhor o recolheu. Está entendendo? Está entendendo? Então o Senhor Jesus disse, é um imperativo, é um comando imperativo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ensinai as nações. E vocês não atendem isso e ficam fazendo questão, né? Tendo como uma coisa maravilhosa o uso do véu. Quando Paulo lá é altamente questionável, porque isso não existe em outro lugar da Bíblia. Se fosse realmente fundamental, estaria em várias partes e porções do Novo Testamento. Não, não está. Não está. Vocês apostataram da doutrina da Trindade. Esses camaradas que estão aí, e você, inclusive, o ensino do Senhor Jesus e a palavra dele não vale bulhufas para você. Ela não vale nada, absolutamente nada. Se valesse, você não estaria nessa incredulidade infernal, tá? Nessa sua incredulidade infernal, nesses seus deboches, nessa sua confusão, armando aí, usando os versos bíblicos, como o diabo fez com o Senhor Jesus no deserto, para desqualificar verdades muito bem fundamentadas dentro das Escrituras e com documentos até da própria igreja. Então, prova você pelo seu texto, pelas suas manifestações, que você não é crente em Jesus Cristo. Ele para você não vale nada. O que vale para você são esses homens que fizeram a sua cabeça. Está entendendo? Então, a palavra dele, um mandamento imperativo, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura e ensinar, não é nada. Vocês não têm um trabalho de missões, vocês não enviam ninguém aos campos missionários, vocês não fazem nada disso. Mas gostam, a língua de serpente, meteu o pau nas igrejas que fazem esse trabalho lindo, né? Então está aí, tá? E Paulo fala que não é nem para discutir. Ele fala, não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. É de discutir isso. Entendeu? Lá você fala, né? Nos seus comentários, porque eu não vi nada escrito dizendo que é para usar o véu por causa das putas, das meretrizes. Filho, isso é histórico. Você sabe o que é histórico? Tá? Você quer negar fatos? Lindão, você não vai conseguir. Como você não consegue negar que Dom Pedro I foi imperador do Brasil, responsável pela independência no dia 7 de setembro. Você consegue negar? Você consegue negar que Getúlio Vargas foi presidente do Brasil, que se suicidou no dia 25 de agosto? Mas você consegue negar isso aí? Seguinte, você diz, né? Eu sou convertido, eu fico no escrito que põe o véu, né? E entendo que o lava-pés, as denominações acertam com Deus, tá? Muito bem, tá bom? Veja, é cultural isso, tá? Eu vou provar mais um detalhe para você. Veja aqui, 1 Coríntios, o verso 13 diz assim, julgai entre vós mesmos. Veja, ele fala para julgar entre os crentes gregos da cidade de Corinto. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Tá? Essa palavra decente é uma questão de moralidade. Tá? É imoral ou é moral? É digno ou indigno? E tem outros conceitos mais piores do que esse. Tá? Será que é mesmo assim? Numa outra sociedade, numa outra comunidade, num outro país, numa outra nação, a mulher não pode orar sem o véu porque é indecente? Está dizendo que é indecente a mulher orar. É indecente, é imoral a mulher orar a Deus com a cabeça descoberta. Quer dizer que se ela não tiver como pôr o véu na cabeça, ela não pode orar, porque ela vai fazer um ato indecente na presença de Deus. O que acontece aí? Tá? Depois disso, ou não vos ensina a mesma natureza
que é desonra para o homem ter o cabelo crescido. Olha, ele está dizendo que é desonra. O cabelo crescido desonra o homem, nega-lhe a honra, torna-o um indivíduo imoral com o cabelo crescido. Ora, mas Paulo viu o Senhor em uma aparição, né, no caminho de Damasco, quando ele caiu do cavalo. Ele viu o Senhor Jesus com o cabelo crescido. O Senhor Jesus era judeu e os judeus usavam o cabelo crescido. O Senhor Jesus, nos seus dias, tinha o seu cabelo crescido. Quer dizer que ele era, então, um homem desonrado por ter o seu cabelo crescido? Ora, me explique isso daí. Está na cara que isso é cultural, restrito à igreja de Corinto que estava na Grécia. Então, Paulo estava falando com eles dentro da cultura grega. Por isso, você lê lá no verso 2 do capítulo, veja, tem que examinar o contexto para não falar bobagem. Ele diz assim: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos entreguei o que de mim recebeste, os preceitos como vou entreguei. Então aqui ele está falando em preceitos, instruções, orientações, ensino, não são mandamentos, tá? Preceitos, orientações, ensinamentos podem ser mudados conforme a cultura, conforme a nação onde você está inserido. Entendeu? Pode ser mudado para se adaptar à cultura local. Porque senão você não vai nem ter como sobreviver no meio delas. Quanto mais cumprir o mandamento imperativo do Senhor Jesus, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Mas você é mesmo um viajante sideral. Um viajante sideral. Fazer o quê, né, filho? Toda essa força, toda essa disposição para negar verdades claras na palavra de Deus, caminhamos do rumo ao inferno. Você sabe, nas minhas convicções pessoais, as suas crenças, as suas convicções são de satanistas. Tá? Recomendo, se arrependa, se converta, creia naquele sangue derramado para a salvação da sua alma e saia dessa mentira diabólica. Fica com Deus, meu filho. Fica bravo comigo, tá? Nada de ficar nervoso. Um beijo no vosso coração.